Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Estamos aqui hoje para falar sobre o tema pedras. Sim, estudaremos um pouco na Palavra de Deus em relação aos termos rocha, fundamento, pedra. Aprenderemos então que somos também pedras vivas do templo de Deus. Primeiramente, gostaria de destacar um texto bastante conhecido de Mateus, no capítulo 16, o verso 18. Anteriormente, Jesus havia questionado os discípulos em relação a quem ele seria. E Pedro, então, exprimindo a fé dos 12, declara que realmente Jesus era o divino Messias que deveria vir. E desta forma, então, na sequência, nós vemos Jesus dizendo que aquilo tinha sido uma revelação dada pelo Pai a Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas. E nós encontramos então no verso 18 declarando o seguinte: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ao contrário da visão majoritária que possa haver no cristianismo, principalmente numa parte do cristianismo, de considerar que essa igreja tinha como fundamento, como líder visível Pedro, isso não está em conformidade com o restante das Escrituras, que nos deixam muito claro que a cabeça da igreja é Cristo. Então a igreja não tem uma cabeça visível, mas invisível. Cristo, então, faz este papel de ser o fundamento, de ser a rocha em que a igreja deve estar colocada. Colocar aqui que Pedro seria justamente o ponto em que a igreja deveria estar edificada não faz sentido sequer com o momento histórico em que nós sabemos que Pedro ainda negaria Jesus 3 vezes e que passaria então por um processo de reconversão para ser restaurado ao seu papel de apóstolo. Então nós encontramos aqui que realmente há uma contraposição, aqui um contraste entre Pedro, uma pequena pedra a qual não daria para edificar uma casa, não edificar nada em cima dessa pequena pedra, mas sim na própria declaração de Pedro em relação a Jesus, aí sim era uma declaração em que estava em conformidade com a revelação de Deus, e a igreja deveria nutrir essa mesma fé em Cristo, o Jesus de Nazaré como o Messias enviado, o divino substituto, que morre, recebe a culpa do pecado em favor da humanidade. Então a igreja deveria estar estabelecida nesse fundamento de fé para então as portas não prevalecerem contra ela. Devemos então ter essa noção clara em relação a este texto bíblico, entendermos que realmente não a pessoa de Pedro, não os apóstolos, mas sim a fé cristã deve estar depositada na figura de Jesus Cristo como o centro de todo ensino, o Salvador e exemplo de nossas vidas. Também temos aqui na continuação Lucas capítulo 6, os versos 46 a 49, que nos relatam uma parábola maravilhosa. Diz assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar,
porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Então, realmente aqui nos mostra que a figura daquele que ouve e não pratica, não adianta de nada esse conhecimento teórico que não é colocado de maneira prática. É como alguém que edifica a casa na areia ou numa terra, então, sem firmeza, sem alicerce, e assim a grande ruína vindo da tempestade. Mas aquele homem que ouve as palavras e as observa, este é aquele que edificou uma casa, cavou, abriu bem fundo, fez os alicerces sobre a rocha, para que quando vem a provação, ele estivesse então fundamentado na rocha, que é Cristo, como bem sabemos. Mas abordaremos vários textos então, trazendo esses temas de maneiras diferentes, trazendo perspectivas complementares maravilhosas. O próximo texto está em Efésios, no capítulo 2, o verso 19 a 22. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Aqui o apóstolo Paulo já traz essa imagem, essa metáfora de um templo construído com várias pedras, sendo a principal delas a pedra angular ou pedra de esquina, Jesus Cristo, mas tendo também como fundamento os apóstolos e os profetas. Está aqui falando da pessoa dos apóstolos, profetas, como fundamento de algo? De forma alguma, mas sim a revelação que Deus deu a eles. Então estamos falando, na realidade, das Escrituras Sagradas, de maneira que aquilo que eles deixaram relatados, não como simplesmente entendermos que a todo momento eles estavam inspirados, todos os seus atos de vida tenham sido perfeitos de forma alguma, mas que de fato aquilo que Deus revelou em visões, em sonhos, de forma até mesmo audível em relação a alguns profetas, então neste caso tudo isso serve de fundamento. Mas qual é a grande e maior revelação de Deus à humanidade? É Jesus Cristo. De maneira que Deus se encarnou para então trazer essa revelação que é justamente o clímax do plano da redenção, não só em sua execução, a necessidade de ocorrer essa morte em nosso lugar, substituta, vicária, mas também de trazer revelações nos ensinos, nos sermões que Jesus pregou, assim como também nas parábolas que ele deixou relatado, de maneira que trouxe grande luz para o povo de Deus tudo isso. Aqui também que nos diz que nós mesmos somos edificados para a morada de Deus em espírito. E esse edifício ele deve ir crescendo de maneira correta, ajustada, que diz. E em relação a isso, nós temos também em 1 Coríntios, no capítulo 3, os versos 9 a 11, o seguinte: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, somos colocados como cooperadores, como sendo lavoura de Deus, a vinha do Senhor, mas também como edifício.
E o fundamento, o alicerce desse edifício é Jesus Cristo, não pode ser colocado outro. Mas o que é edificado acima deve estar de acordo com o fundamento, de maneira que esse edifício vai crescendo bem ajustado. Em 1 Coríntios também, ainda no capítulo 10, verso 4, nos lembra da experiência do antigo Israel e declara: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aqui nós encontramos então a questão da água que brotava da rocha, e aquela rocha, aquela água jorrada, todas essas figuras então são colocadas para falar da atuação das três pessoas da divindade, de maneiras distintas, complementares, funcionais para o plano da redenção. E aqui nós encontramos Paulo trazendo aquelas referências do Antigo Testamento para o ensino atual, trazendo então todo aquele acompanhamento que era o próprio Cristo que estava com Israel, velado então por aquela nuvem ou coluna de fogo, era o anjo do concerto que os acompanhava. Então, realmente, nós encontramos Cristo fazendo esse papel de mediador desde sempre. Ainda que ele viesse a se encarnar somente mais tarde, já na promessa estava reservado esse papel para ele. E desta forma, nós vemos então o quê? Que realmente toda a comunhão do céu e a terra tem se dado através de um mediador que é Cristo Jesus. E da operação do Espírito Santo, de que forma? Em nossos corações, em nossa mente, em nossa consciência, nos constrangindo então, trazendo tudo isso para um louvor e ações de graças a Deus. Que possamos ver essas figuras de linguagem, tudo isso, de maneira que venha nos impressionar. Aqui em Mateus, no capítulo 21, versos 37 a 46, nos declara o seguinte: e por último enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo? Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Aqui nós pegamos o final da parábola dos lavradores maus, onde nos é dito que é enviado alguns servos, primeiramente, para resolver a situação. São maltratados, são até mesmo mortos, mas era entendido que enviando o seu filho teriam respeitos, mas a mesma coisa ocorre. Já então Jesus estava predizendo a sua morte aqui. E nós vemos então a necessidade da transferência da administração do reino dos céus, da embaixada de Deus aqui na terra, para outros, de forma que essa nação que deu os seus frutos não está falando de uma etnia específica, como já vemos em Efésios 2, em Gálatas fala muito sobre isso também,
já não somos mais estrangeiros, forasteiros, todos são família de Deus. Não importando mais essa origem étnica, não importando então se homem ou mulher, mas todos então reunidos na família de Deus através da figura da igreja, que era algo então ainda difícil deles compreenderem o que significava esse reino da graça que Jesus estava implantando aqui nessa terra, dando os primeiros passos da igreja cristã. Então encontramos nessa figura da pedra aqui em Mateus 21 já uma figura de condenação, de maneira que, por um lado, existe uma imagem de cair na rocha para salvação, se humilhar, e de maneira que ele venha nos moldar novamente como um vaso novo. Mas aqui nessa figura nos diz daqueles que caem sobre essa pedra, se despedaçam e são reduzidos ao pó. Uma condenação que esta pedra angular traz àqueles homens que rejeitaram, os edificadores que rejeitaram, aquela pedra que foi escândalo, trazendo então referência às profecias do Antigo Testamento, trazendo agora na figura de Cristo, Ele mesmo colocando dessa forma. E um dos textos mais conhecidos sobre este tema está em 1 Pedro, no capítulo 2, os versos 4 a 10. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Quantas confirmações proféticas, alusões ao Antigo Testamento e lições atuais para o nosso tempo encontramos aqui em 1 Pedro, no capítulo 2. Encontramos que Jesus é a pedra viva, eleita, preciosa de Deus, mas que também nós somos pedras vivas e somos parte agora do sacerdócio santo, oferecendo então sacrifícios não daqueles animais, os cordeirinhos, mas um sacrifício agradável a Deus, um coração contrito, humilde diante de Deus, não se conformando com esse mundo, estando afastado de suas corrupções, se dedicando inteiramente, de corpo, alma e espírito, para Deus. Dessa forma, nós encontramos aqui também que podemos aceitar essa que foi rocha de escândalo, pedra de tropeço para outros, que não viam o seu lugar de encaixe, não viam como ela era fundamental para aquele fundamento. Ignoraram, rejeitaram, desprezaram, mas nós podemos fazer diferentes. Aqui nos fala que somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, um povo peculiar de Deus, especial, que Deus então quer trabalhar de maneira de tirar das trevas
e levar a uma maravilhosa luz, uma luz brilhante, progressiva. Aqui então gostaria de trazer ainda uma figura de pedra na Bíblia que nós encontramos em Daniel, no capítulo 2, nos versos 35 e também vamos ler 44 e 45. Nós vemos que após apresentar todos aqueles reinos que cabiam então numa sucessão de eventos históricos, nós vemos que aquela estátua a qual Nabucodonosor sonhou, acontece por fim a intervenção divina. Diz aqui: então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte, e encheu toda a terra. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Nós encontramos essa pedra que fere a estátua, fere todos os reinos deste mundo, de maneira que não ficará nenhum mais, apenas o reino dessa pedra, e depois se torna um grande monte que enche toda a terra. A figura do monte também, nas profecias da Bíblia, tem a referência a um reino. Então ela se torna um grande reino. De forma que aqui está falando de um papel de Cristo agora não no reino da graça, como aquela pedra rejeitada pelos construtores, mas a pedra então que vem com glória e majestade, de maneira que vem para a destruição dos ímpios e salvação dos justos. Nós vemos aqui uma referência à segunda vinda de Cristo, a vinda em glória e majestade. Então esses textos são maravilhosos para vermos como que a Bíblia ela conversa com ela mesma em diversos textos, em diversos autores, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Continuamente a Bíblia se torna mais clara, mais aprofundada, se estivermos dispostos realmente a aprendermos do Espírito Santo, estivermos com ponderação, lermos com tranquilidade e aprendermos cada dia mais o significado então de cada coisa. Gostaria de trazer alguns textos de Ellen White, de diversos livros, e o primeiro então é do Patriarcas e Profetas. Na página 129 temos o seguinte comentário: o Senhor em sua providência trouxera essa prova a Abraão a fim de lhe ensinar lições de submissão, paciência e fé, lições que deveriam ser registradas para benefício de todos que mais tarde fossem chamados a suportar a aflição. Deus dirige seus filhos por um caminho que eles não conhecem, mas não se esquece dos que nele põem a confiança, nem os rejeita. Permitiu que a aflição sobreviesse a Jó, mas não o abandonou. Consentiu que o amado João fosse exilado para a solitária ilha de Patmos, mas o Filho de Deus o encontrou ali e sua visão esteve repleta de cenas de glória imortal. Deus permite que as provações assaltem seu povo, a fim de que, pela sua constância e obediência, possam eles mesmos enriquecer espiritualmente e possa o seu exemplo ser uma fonte de força aos outros. Eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Jeremias 29:11. As mesmas provações que da maneira mais severa provam a nossa fé e fazem parecer que Deus nos abandonou, devem levar-nos para mais perto de Cristo, para que possamos depor
todos nossos fardos a seus pés e experimentar a paz que Ele em troca nos dará. Então, nós vamos meditar nessa segunda parte sobre vários textos que nos falam do propósito de Deus, ainda que misterioso, de nos levar a provas, mas que certamente, tal como a promessa em Jeremias 29:11, são pensamentos de paz, não de mal em relação a nós. De fato, Deus permite grandes provações que nos afligem e nos consternam e muitas vezes querem roubar a nossa paz, mas devemos então nutrir uma calma confiança a despeito das dificuldades, e entender que há um propósito mais profundo em Deus permitir certas coisas. É claro que isso não faz referência àqueles que voluntariamente se colocam no terreno encantado de Satanás, se colocam no ambiente que não é propício para o cristão e eles então caem em tentação, caem em pecado. Dessa forma, nós estamos falando de uma pessoa que conscientemente se afastou de Deus. Isso já é um outro caso, não é que Deus quisesse que ocorresse aquela queda, mas então a falta de vigilância, a falta de seriedade na vida espiritual levou a essa condição. Mas continuando aqui, nós temos um texto da meditação O Cuidado de Deus na página 70. A fonte original é a revista Youth Instructor, 15 de dezembro de 1898, que nos fala então da experiência de Pedro. Olha que preciosa lição que nós temos aqui. O inimigo não pode vencer o humilde que aprende Cristo, aquele que anda orando perante o Senhor. Cristo se interpõe como uma proteção, um refúgio contra os assaltos do maligno. É-nos feita a promessa, vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Isaías 59:19. Foi permitido a Satanás tentar o muito confiante Pedro, como lhe fora permitido tentar a Jó, mas uma vez feito isso, teve que retirar-se. Se houvesse sido permitido a Satanás prosseguir em sua tentativa, não teria havido esperança para Pedro, ele teria fracassado na fé. Mas o inimigo não ousa avançar 1 milímetro além dos limites que lhe são permitidos. Não existe em toda a capacidade satânica poder algum que incapacite a pessoa que confia com fé simples na sabedoria que de Deus vem. Então aqui realmente nós vemos na prática aquele texto de Coríntios em que Paulo afirma que não vem tentação sobre-humana, que não possamos suportar e que juntamente com a tentação Deus envia um meio de escape também. Mas aqui está nos falando, na prática, na experiência de Pedro, que havia lições a Pedro aprender para não continuar em sua autossuficiência, na sua confiança, na sua justiça própria, mas aqui nós vemos que ao permitir que Satanás fizesse isso, se Satanás continuasse tentando sem Deus intervir, ele teria fracassado na fé, não haveria esperança para ele. Mas foi apenas numa dose suficiente para corrigir os males em Pedro, ao mesmo tempo salvá-lo, redimi-lo daquela condição. Então tenhamos certeza disso, assim como foi na experiência de Jó, por mais dura que tenha sido, Deus sabia então que aquilo traria um refinamento de caráter e não a destruição da pessoa. Na meditação Jesus Meu Modelo, página 355, temos um texto da Review Herald, 6 de maio de 1884. Esse texto então nos declara o seguinte: o Evangelho destina-se a todos e reunirá como membros de igreja homens e mulheres diferentes na educação, no caráter e na disposição. Entre esses haverá alguns que são naturalmente negligentes, que julgam ser a ordem e orgulho e que não é necessário ser tão exigentes. Deus não descerá às suas baixas normas.
Ele lhes deu provações e instruções necessárias em sua palavra e requer que sejam transformados a um caráter perfeito e santo. O povo de Deus tem alta e santa vocação, são representantes de Cristo. Paulo dirige-se à igreja de Corinto como aqueles que são santificados em Cristo Jesus, chamados santos. 1 Coríntios 1:2. Diz Pedro: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Essas passagens foram planejadas para impressionar a mente com o sagrado e exaltado caráter da obra de Deus e com a elevada e santa posição que seu povo deve ocupar. Poderiam essas coisas ser ditas dos que não procuram ser refinados pela verdade? Então, realmente, há um processo de refinamento, de santificação que o cristão deve estar disposto. E nós vemos como o Evangelho, ele inclui a todos, homens, mulheres de todo tipo de educação, de caráter, de disposição, várias personalidades diferentes, pessoas de culturas diferentes, e eles devem se harmonizar, tendo Cristo como o supremo exemplo, e dessa maneira aprender de Cristo e de sua palavra as altas normas que são exigidas de nós. Na continuação, ainda nos diz: o templo judaico foi construído de pedras cortadas e alisadas das montanhas, e cada pedra foi adaptada ao lugar que lhe era destinado no templo, cortada, polida e provada antes de ser levada a Jerusalém. E quando todas foram levadas ao local, o edifício foi formado sem som de machado ou martelo. Esse edifício representa o templo espiritual de Deus, composto de material reunido de toda a nação e língua e povo, de todas as classes, altas e baixas, ricas e pobres, cultas e ignorantes. Essas não são substâncias mortas a serem adaptadas com martelo e cinzel. São pedras vivas, tiradas da pedreira do mundo pela verdade. E o grande construtor mestre, o Senhor do templo, está agora cortando-as e polindo-as e ajustando-as a seus respectivos lugares no templo espiritual. Quando completos, esse templo será perfeito em todas as partes, a admiração dos anjos e dos homens, pois seu artífice e construtor é Deus. Verdadeiramente, os que devem formar esse glorioso edifício são chamados santos. Que declaração profunda, maravilhosa, quanta coisa aprendemos aqui. Nós vemos a exatidão que tinha que ser naquele trabalho da construção do templo, na época então de Salomão, um processo já iniciado no reinado de Davi. Nós encontramos que realmente na aplicação espiritual há pessoas de toda a nação, língua e povo, todas as classes, e dessa maneira devem todos eles estarem dispostos a aceitar os golpes desferidos pelo grande construtor mestre, para que todos sejam o quê? Inseridos no templo celestial. Mas deve haver o corte, deve haver o polimento, e dessa maneira cada um poderá ser ajustado. Se não estiver disposto a esse trabalho, não pode ter parte então no reino de Deus. Aqui encontramos que realmente há uma clareza nesse termo santo, santidade, que nos traz primeiramente no seu sentido até etimológico da palavra, o sentido de separado, dedicado a Deus. E nos traz a noção então desse desenvolvimento, dessa construção então que deve ser deixada nas mãos de Cristo. No maior discurso de Cristo, na página 10,
nos diz assim: as provações da vida são obreiras de Deus, para remover de nosso caráter impurezas e arestas. Penoso é o processo de cortar, desbastar, aparelhar, lustrar, polir. É molesto estar por força sobre a ação da pedra de polimento. Na página 11 nos diz: o Senhor trabalhará por todos os que nele puseram sua confiança. Preciosas vitórias serão alcançadas pelos fiéis, inestimáveis lições aprendidas e realizadas valiosas experiências. Então, realmente devemos entender que não é fácil o processo, mas devemos confiar naquele que está dirigindo. Na meditação Minha Consagração hoje, na página 185, temos um texto da Review de 27 de fevereiro de 1894. Em uma frase, diz que todas as experiências e circunstâncias são obreiras de Deus para que o bem nos seja trazido. Então Deus quer realmente nosso bem através de circunstâncias da vida, de experiências que passamos, para termos uma experiência espiritual mais rica para com Deus. Também, voltando na meditação Jesus, meu modelo, agora na página 328, temos então os seguintes textos, retirados do livro Filhas de Deus, 223, 224. Diz assim: temos aprendido no meio de sombrias providências que não é sábio seguir a própria vontade ou caminho, e não considerar e refletir sobre a fidelidade divina. Sinto que somos aqueles que podem compreender e simpatizar-se um com o outro. Estamos unidos pela graça de Jesus Cristo e nos laços de afinidades cristãs santificados pelas aflições. Aflições são frequentemente misericórdias disfarçadas. Não sabemos o que seríamos sem elas. Quando Deus, em sua misteriosa providência, impede todos os nossos acariciados planos e recebemos tristeza no lugar de alegria, devemos nos curvar em submissão e dizer: seja feita a tua vontade, ó Deus. Precisamos alimentar uma calma e devota confiança naquele que nos ama e que deu sua vida por nós. O Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus minha rocha: por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Salmo 42, 8. O Senhor considera nossas aflições, graciosa e distintamente. Ele as limita e as distribui. Como um refinador de prata, ele nos observa a cada momento, até que a purificação seja completa. A fornalha serve para purificar e refinar, não para destruir e consumir. Ele motivará aqueles que colocam sua confiança nele a cantarem das misericórdias no meio de juízos. Ele está observando para conceder, quando mais for necessário, novas e frescas bênçãos, força no momento de fraqueza, auxílio na hora de perigo, amigos na hora de solidão, simpatia humana e divina na hora de tristeza. Estamos caminhando rumo à pátria. Ele que nos ama tanto a ponto de morrer por nós, construiu-nos uma cidade. A Nova Jerusalém é nosso lugar de descanso. Não haverá tristeza na cidade de Deus, nenhum vestígio de tristeza, nenhum lamento de esperanças frustradas será novamente ouvido. Quantas lições, quanta confiança devemos nutrir em Deus. A nossa fé deveras é fraca, frágil diante das circunstâncias, mas devemos fortalecê-la. E é no tempo da bonança que deve isso ocorrer. Se nós não fizermos nossos preparativos, a nossa vigilância, o nosso desenvolvimento do caráter, agora em tempo de paz, em tempo de facilidade, em tempo de prosperidade,
não estaremos prontos quando vier a tempestade da perseguição. Possamos atentar para cada detalhe que foi dito aqui. Nós vemos que realmente Deus envia até mesmo outros seres humanos, irmãos de fé, familiares e até mesmo amigos que não esperávamos, para nos consolar também na hora da tristeza, da solidão. E nós vemos que Deus limita o alcance das provações e as distribui também ao decorrer do tempo, de maneira que não venha nos afligir além da conta. Aqui encontramos uma frase que ela realmente resume muita coisa. Aflições são frequentemente misericórdias disfarçadas. Não sabemos o que seríamos sem elas. Não somos capazes de discernir como se daria a nossa vida, se estaríamos em fidelidade a Deus. Deus mesmo se encarrega de nos auxiliar neste propósito de alcançarmos a salvação, que não é feita por nossos méritos, não é feita então de acordo com nossa sabedoria, apenas cabe a nós a escolha. E Cristo está disposto então a nos dirigir nesse processo se deixarmos que Ele faça o trabalho. Na continuação, também na meditação Jesus, meu modelo, na página 239, texto originalmente da Sign of the Times, 18 de agosto de 1909, nos diz o seguinte: os fogos da fornalha não se destinam a destruir, antes a refinar, enobrecer e santificar. Sem as provações não sentiríamos tanto nossa necessidade, consequentemente, nos tornaríamos orgulhosos e autossuficientes. Nas provas que lhe estão sobrevindo, posso vislumbrar evidências de que os olhos do Senhor repousam sobre o irmão e que ele pretende aproximar você ainda mais de si próprio. Não são os sadios, senão os enfermos, que necessitam de médico. São aqueles que procuram avançar para pontos quase insuportáveis, os que necessitam de um ajudador. O fato de ser nos pedido que suportemos aflições prova que o Senhor Jesus vê em nós alguma coisa muito preciosa que quer desenvolver. O ferreiro põe no fogo o ferro e o aço a fim de lhes provar a têmpera. O Senhor permite que seus escolhidos sejam postos na fornalha da aflição, a fim de que ele possa ver de que têmpera são feitos e se ele os pode moldar e adaptar para a sua obra. Então, realmente, nós encontramos aqui a necessidade dessas provações para não sermos orgulhosos, autossuficientes, a semelhança de Pedro. Muitas vezes não nos identificamos com a figura de Pedro, assim como de outros apóstolos, achamos que foram muito fracos na fé, não compreenderam as coisas, mas quantas vezes nós, com maior luz derramada em nosso tempo, não compreendemos também a providência divina, e se não é dado o discernimento do alto pelo Espírito Santo, somos incapazes de resolver questões então de ordem doutrinária, espiritual ou do direcionamento, do avançamento da causa de Deus. Encontramos neste texto o fato de que Deus vê que em nós há algo de precioso. Por baixo de toda a sujeira, impureza que há, Ele enxerga que realmente há algo de precioso em nós. Mas é necessário que na prática isso seja colocado, ainda que tenhamos um potencial para o bem, temos o mesmo potencial para o mal também. E o nosso desenvolvimento depende de nossas escolhas diárias, de nos sujeitarmos a Deus, à sua vontade, ou não, ou nos colocarmos na disposição de Satanás nos usar como seu instrumento. Encontramos nessa declaração realmente essa necessidade que Deus verá qual é a nossa se pode haver então o refinamento do caráter, de maneira que não podemos simplesmente
considerar a questão da justificação, que é nosso título para o céu, mas também da santificação, que é a nossa adequação, nossa adaptação para o céu. É necessário para cruzarmos para um mundo sem pecado, estejamos então com um caráter já pronto. O caráter ele não é transferido de uma pessoa para outra e o caráter não será transformado de maneira mágica quando Cristo vier nas nuvens do céu, ou então não se dará de maneira mágica para aqueles que morreram e ressuscitarão por ocasião deste fato, mas em vida nós devemos desenvolver um caráter que esteja de acordo com a vontade de Deus. Do contrário, não teremos entrada nas mansões celestiais, pois a nossa presença neste lugar contaminaria tudo. Aqui ainda nos diz o seguinte na continuação: é possível que para a formação de nosso caráter muito trabalho seja ainda requerido e sejamos ainda pedra tosca que tem de ser burilada antes de poder preencher dignamente seu lugar no templo de Deus. Não devemos nos surpreender, pois que, com o martelo e o cinzel, Deus se põe a desbastar as arestas para ocuparmos o lugar que nos destina. Ser humano algum pode efetuar essa obra, só Deus a pode executar. E podemos estar certos de que nenhum golpe será dado em falso. Todos seus golpes são dados com amor, para a nossa felicidade perpétua. Ele conhece nossas fraquezas e trabalha para restaurar, não para destruir. Se surgem provações que parecem inexplicáveis, não devemos permitir que nossa paz nos seja roubada. Conquanto sejamos tratados injustamente, não demonstremos raiva, alimentando o espírito de represália, prejudicamos-nos a nós mesmos. Destruímos nossa confiança em Deus e entristecemos o Espírito Santo. Ao nosso lado está uma testemunha, um mensageiro celestial que levantará o estandarte contra o inimigo. Ele nos envolverá com os brilhantes raios do sol da justiça. Além disso, Satanás não pode penetrar, não pode atravessar esse escudo de luz sagrada. Então, se surgem provações inexplicáveis em nossa vida, nossa paz ainda assim não deve ser roubada. Devemos ter uma paz interior, pois temos uma firme confiança, uma esperança gloriosa, todos nós, que nesse mundo passageiro, nossa vida temporária aqui neste mundo, é algo então que não é tudo, mas sim que realmente depois haverá um mundo por vir. Hoje a nossa decisão, é o nosso teste para sabermos se estaremos aptos para uma vida eterna ou para uma morte eterna. Que estejamos atentos às oportunidades que Deus nos envia para esse refinamento. Nós temos um texto aqui do Salmo 42 para ler, para finalizarmos. Aqui eu gostaria de ler os versos 8 a 11 de Salmo 42. Lemos um verso anteriormente num dos textos. E as palavras do salmista coadunam muito com a pessoa que está numa dificuldade, numa aflição, mas ainda assim permanece em confiança com Deus. Diz assim: contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha, porque te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus.
Deus nos traz o livramento para cada provação, para cada aflição. O livramento está à nossa disposição se estivermos então amparados pelos escudos enviados dos altos céus. Deus envia anjos celestiais em nossa proteção. Devemos confiar nisso, ainda que não seja visível, mas devemos entender a presença constante de anjos nos guardando, nos livrando do mal, porque Deus assim ordenou a eles. Queria fazer referência também a um outro vídeo em nosso canal que trata de assunto semelhante, que aborda de maneira bem ampla a experiência de Jó, reflexões sobre o sofrimento e o pecado. Em duas partes, então, são tratados temas sobre a história de Jó, as lições que podemos aprender e todo o alcance, então, tanto do papel do sofrimento na vida do crente fiel, como também como se dá esta questão deste mundo em pecado e como a existência do pecado e pecadores trazem aflições para os fiéis, aflições que nada deviam, mas que numa espécie de efeito colateral são atingidos também. A entrada do pecado trouxe a entrada da doença e da morte. Mas gostaria de fazer menção ao que foi dito anteriormente aqui neste último texto. E essa figura, então, de Deus como um artífice moldando, então, essas pedras para que elas sejam inseridas no templo celestial. Quando nós entendemos tudo isso, nos diz que essa obra que Deus faz, ela não cabe a nenhum ser humano. Um ser humano não deve controlar a vida de outro de maneira a decidir pelo que essa pessoa deve passar ou não. Mas que essa é uma obra que só Deus pode executar, porque Ele não cometerá nenhum erro. Aqui nos diz que realmente nenhum golpe será dado em falso. Não será algo para nossa destruição, mas para sermos moldados. Mais do que isso, aqui nos diz ainda que nesse processo da formação de nosso caráter, além de nenhum golpe em falso ser dado, todos os seus golpes são dados de que maneira? Com amor. E com que finalidade esses golpes de amor são dados? Aqui nos diz: para a nossa felicidade. Uma felicidade passageira? Não. Aqui diz para a nossa felicidade perpétua. Compreendemos isso, o alcance de tudo isso? Possamos hoje fazer firme a nossa decisão ao lado de Deus, que através do ministério dos anjos em nossa proteção, da nossa comunhão contínua com a divindade triuna, Pai, Filho e Espírito Santo, estejamos desenvolvendo nosso caráter e possamos nos encontrar nas mansões celestiais, naquele grande encontro dos remidos, onde então, finalmente, poderemos ver Deus face a face. Amém. Nós éramos pedras de rua, chutadas
estradas pisadas por pés, batíamos contra outras pedras, rolávamos sempre em revés, até que caímos no abismo, disformes quebradas sem luz. Nas trevas da noite ficamos, perdidas à sombra da cruz. A pedra que os homens quebraram ficou como pedra angular. A pedra que foi rejeitada é pedra que pode salvar. Se tu te perderes contigo, procura encontrar a Jesus, a joia das joias, amigo. É pedra que vida traduz. A pedra de esquina do templo tirou-nos da lama fatal, limpou-nos do lodo envolvente. É grande esse amor divinal, nos fez pedras vivas e úteis, no templo, na causa de Deus, e ainda lapida as arestas, encontra nos filhos seus. A pedra que os homens quebraram ficou como pedra angular. A pedra que foi rejeitada é pedra que pode salvar. Se tu te perderes contigo, procura encontrar a Jesus, a joia das joias, amigo. É pedra que vida traduz. Na guerra do bem contra o mal, sejamos um muro de fé, lutemos em prol dos princípios que sempre nos firmam de pé. Em breve estaremos com Cristo, andando em caminhos de luz, e pedras outrora pisadas, seremos vitória da cruz. A pedra que os homens quebraram ficou como pedra angular. A pedra que foi rejeitada é pedra que pode salvar. Se tu te perderes contigo, procura encontrar a Jesus, a joia das joias, amigo. É pedra que vida traz.